Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula do nosso curso de Teoria Musical, Harmonia e Louvor. Essa é a nossa 7ª aula. A gente vai falar sobre harmonia funcional, funções harmônicas secundárias, sobre reharmonização. São todos temas interligados com as aulas que a gente vem falando nos últimos dias. As aulas sobre funções harmônicas, sobre campo harmônico. A gente falou também sobre escalas menores. Tem a ver com o que a gente vai tratar hoje, porque as escalas maiores e as escalas menores, elas são muito interligadas entre si. Elas aparecem com frequência na música, então a gente precisa conhecer isso também. E esse tema é muito importante para quem quer se ver livre das cifras definitivamente. Todo esse conteúdo sobre harmonia, sobre funções harmônicas e campo harmônico, ele é muito importante para quem quer ficar independente das cifras e também para quem quer improvisar. Independente se você toca um instrumento que faz acordes ou não, se você toca sax, flauta ou qualquer outro instrumento que não faz acorde, é muito importante você conhecer a harmonia. A gente falou bastante sobre isso na última aula, nas aulas sobre escala menor, justamente porque as pessoas, por não conhecerem a harmonia, elas erram muito na hora de improvisar. Então é muito importante você conhecer a harmonia, mesmo que você não faça acordes. Tá bom? Então fica ligado aqui nessa aula, vai ser bem legal, vai ter bastante conteúdo. Antes da gente começar, eu quero mais uma vez encorajar você a fazer download do livro que baseia esse curso em vídeo. Esse livro é gratuito, você pode baixar ele lá no nosso site, não precisa se cadastrar, é só fazer o download. As atualizações são gratuitas também, é só você baixar novamente o livro e você vai ter o conteúdo todo atualizado para você poder ter como referência para uma consulta e também para você ir compartilhar com outras pessoas, tá bom? Antes da gente começar a aula, vamos aqui ler um texto da Bíblia para a gente se inspirar para a aula de hoje. O texto está lá em Provérbios 1, do versículo 7 ao 9. Ele diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes o ensinamento de tua mãe, porque serão como diadema gracioso em tua cabeça e colares ao teu pescoço. Muito importante a gente pensar sobre isso, sobre adquirir conhecimento, que isso é o princípio de todas as coisas, né? Se a gente quiser servir bem a Deus, a gente precisa conhecer o que a gente faz, para a gente fazer isso da melhor forma possível, com excelência, fazer isso com zelo, né? Acho que é muito importante a gente ter zelo na hora de fazer as coisas para Deus, e o conhecimento é muito importante. E o temor do Senhor, que é essa importância da gente entender o zelo que a gente tem que ter com as coisas de Deus, eu acho que é o começo de tudo. Então, se você está aqui, se você chegou até aqui nesse curso, eu entendo que você está com essa preocupação de fazer as coisas bem feitas, o temor de Deus, para não fazer as coisas de qualquer jeito. Eu incentivo você a continuar aí com a gente nas próximas aulas também, para você poder prestar o melhor serviço possível a Deus. Tá bom? Vamos lá então, funções harmônicas secundárias. Em primeiro lugar, né, vamos falar aqui sobre a harmonia funcional, substituições harmônicas e reharmonização básica. Tudo isso tem a ver, são assuntos todos correlatos, sinônimos em alguns casos aqui. É muito simples, tá? A gente falou bastante sobre funções harmônicas nas últimas aulas e eu vou dar alguns exemplos aqui de como as funções harmônicas elas são intercambiáveis, elas são substituíveis. Você pode fazer reharmonizações conhecendo as funções harmônicas secundárias. O que são as funções harmônicas secundárias? Não sei se você vai se lembrar, se você não se lembra, ou se você não assistiu nossa aula sobre funções harmônicas, eu recomendo que você assista antes de prosseguir aqui, porque senão você não vai entender algumas coisas que eu vou falar. Se você já conhece o tema, tudo bem. Mas se você está tendo acesso a esse conteúdo, a esse assunto pela primeira vez, eu recomendo que você ou leia alguma coisa a respeito, pesquise um pouco, veja os vídeos aí que a gente já postou, ou leia o livro que a gente disponibilizou para vocês, para entender um pouquinho melhor sobre as funções harmônicas. A gente falou bastante sobre a tônica, sobre a subdominante e a função dominante. São as três funções mais importantes. Tem aquela cadência 1, 4, 5, que é a cadência mais comum na música. Em todos os estilos musicais você vai ver ela com bastante frequência. Só que elas não são as únicas funções harmônicas. Existem outras funções também que têm um pouquinho menos de relevância, digamos assim. Elas são importantes também, têm seu papel, mas elas aparecem menos na música. E, na verdade, quando as outras funções harmônicas aparecem, normalmente elas aparecem com uma figura de uma função harmônica secundária. Então, como assim? Eu vou dar um exemplo aqui. Ó. Eu tenho dois acordes aqui. Ó. Dentro do campo harmônico de Dó maior, tá? Eu tenho o Ré menor com sétima e o Fá com sétima maior. Esses dois acordes são iguais? Não, eles não são iguais. Mas eles podem ser substituídos um pelo outro? É o que a gente vai ver aqui agora. E com esse exemplo eu espero que você entenda o conceito de substituições harmônicas ou funções harmônicas secundárias. Isso quer dizer o seguinte: o acorde Fá com sétima maior,
lá no campo harmônico de Dó, ele tem a função de subdominante. Ele é o quarto grau da escala, e sempre o quarto grau da escala vai ter essa função de subdominante. Eu posso usar no lugar do Fá com sétima maior, do próprio acorde Fá, que a gente está usando tétrades, né? Você poderia pensar nas tríades também, o efeito é praticamente o mesmo, mas a tétrade é mais completa, né? Então, vamos falar de tétrade. Eu posso substituir esse acorde por esse dentro de uma música? Vamos analisar aqui a formação desses dois acordes. Aqui eu tenho primeiro o segundo menor com sétimo, que no campo harmônico de Dó é o Ré menor com sétimo. Eu tenho essas notas aqui, que formam o acorde. Eu tenho Ré, Fá, Lá e Dó. Tem essas quatro notas que formam essa tétrade. Quando eu olho o acorde 4, sétima maior, que no caso aqui é o Fá com sétima maior, eu tenho Fá, o Lá, o Dó e o Mi. Esse aqui é o acorde Fá com sétima maior. Perceba que esses dois acordes são quase iguais. Quase iguais, olha só. Eu tenho essas três notas aqui nos dois acordes, na mesma ordem, na mesma sequência. Então eles são muito parecidos. O som desses dois acordes, ele vai ser muito parecido. Não vai ser igual, obviamente. A gente tem aqui um Ré e aqui a gente tem um Mi. Então esse aqui já faz o acorde ser diferente por si só. Porém, ele é muito parecido. Eu vou tocar aqui no violão os dois acordes e você vai perceber a similaridade. Tá? Se eu tocar só a tríade, olha só. Essa aqui é a tríade do Fá e essa aqui é a tríade do Ré menor. Se eu tocar assim, faltou o Fá aqui, né? Se eu tocar assim, a gente percebe que tem semelhança entre os dois acordes. Agora, olha só, eu vou tocar o acorde Fá e o acorde Ré menor com sétima. Presta atenção. Ficou bem parecido, tá? Os dois acordes, se eu tirar aqui o Mi do acorde Fá e fizer só o acorde Fá, ele fica ainda mais parecido, né? Porque aí eu tenho três notas aqui, iguaizinhas, e eu não tenho esse Mi aqui que faz diferença, né? Se eu tocar o acorde com sétima maior, presta atenção, ó. Esse é o Fá com sétima maior. E esse daqui é o Ré menor com sétima. Ele já ficou mais diferente por causa da nota Mi. Essa nota aqui, a nota que está mais para frente no acorde, sempre a nota mais aguda, ela tende a aparecer mais. Se eu fizesse o Fá com sétima maior sem deixar o Mi como última nota, que eu toquei exatamente essa sequência, né? Se eu tocar esse acorde com as notas invertidas aqui, eu vou manter só a tônica como primeira nota e vou inverter as outras notas, tá? Por exemplo, ficaria assim, ó. Isso aqui também é o Fá com sétima maior. Eu só tirei o Mi aqui da última nota, tá? Eu deixei como última nota a nota Dó, tá? E agora eu vou tocar o Ré menor com sétima e vou deixar como última nota também a nota Dó. Olha só o efeito que vai dar, ó. Tá? Então ele fica bem parecido. No fim das contas, o que a gente quer dizer com isso? A similaridade que existe entre esses dois acordes, obviamente que eles são diferentes, eu vou frisar bastante isso. Nem sempre fica bom você fazer a substituição, mas muitas vezes é possível. Muitas vezes. Você vai perceber isso conforme você for praticando, conforme você for experimentando. Quando a gente fala de reharmonização, tem várias teorias sobre reharmonização, tem várias técnicas para você reharmonizar uma música, mas a reharmonização mais básica de todas é quando você pega um acorde que é o acorde original, vê qual que é a função harmônica dele, procura dentro do campo harmônico qual é outro acorde que tem a função harmônica equivalente e você troca um pelo outro. Ou você mistura os dois, ou você toca um e depois o outro, você usa dois acordes ao invés de um. Esse tipo de reharmonização é a mais básica de todas, e ela sozinha já é uma boa forma de você deixar uma música mais encorpada, mais bonita. Tá? Não necessariamente vai ficar bom, né? Eu friso isso bastante, porque muitas pessoas acham que colocar muitos acordes na música faz a música ficar faz ela ficar mais bonita. Nem sempre. Tem que tomar cuidado, tem que ter bom senso, tem que compreender qual que é a intenção da música para a gente poder deixar ela realmente mais bonita. Tem situações onde você colocar muitos acordes vai fazer a música ficar muito difícil de tocar. E se as pessoas não conseguem tocar, não adianta você reharmonizar, né? Então, é importante ter esse bom senso. Porém, eu quero dizer para vocês, e quero que vocês entendam isso, que as substituições harmônicas elas são possíveis na maioria dos casos. É muito comum a gente poder fazer esse tipo de substituição. No fim das contas,
O acorde 2, M7, ou segundo menor com sétimo, ele é equivalente, ou ele tem a função harmônica secundária do subdominante. Você poderia trocar o acorde subdominante pelo segundo, tá? Pelo segundo grau da escala. Por exemplo, eu vou fazer uma sequência de acordes aqui, bem básica, tá? Vou fazer Dó, Fá e Sol, que é o 1, 4 e 5, que é a nossa cadência mais básica de todos. Depois eu vou voltar para o Dó para encerrar a cadência. Então eu tenho aqui, ó, Dó, Dó maior, vou fazer só tríades, tá? Depois o Fá, Sol e Dó. De novo, ó. Agora, no lugar do Fá, eu vou fazer o Ré menor com sétima. Tenta perceber as diferenças, mas você vai ver que ainda assim é possível tocar essa mesma sequência sem muito prejuízo. Olha só. De novo. Percebeu? Dá para fazer a substituição de forma muito tranquila. Eu poderia usar os dois, como eu falei agora. Eu poderia fazer o Fá, o Ré menor, depois o Sol, depois o Dó. Por exemplo. Tá? Usei os dois acordes, o Fá e depois o Ré menor com sétima. Então, assim, é muito comum a gente fazer isso na música. Se você começar a analisar as cifras, você vai ver que isso acontece com bastante frequência. Por exemplo, a gente tem aqui uma outra substituição harmônica, que é a substituição da tônica pelo sexto grau. Tá? Deixa eu ver se eu trouxe exemplo aqui. Ó, tá aqui, ó. A tônica você pode substituir pelo sexto grau também. Ou você pode encadear os dois. Você pode fazer Dó, Lá menor, Fá e Sol. Ou você poderia fazer simplesmente Dó, Fá e Sol, que é o que eu acabei de fazer aqui, tá? Antes de eu progredir para cá, deixa eu só mostrar a lista aqui de funções harmônicas secundárias. Então essas são as funções harmônicas que a gente não tratou na aula anterior. A gente falou do 1, do 4 e do 5, e faltou a gente falar dos outros, né? O 2, o 3, o 6 e o 7. Aqui está a função harmônica principal, é o nome do grau, no caso, tá? Só que qual que é a função? Esse aqui é o nome do grau e aqui é a função dele. O segundo grau, ele vai ter função secundária de subdominante. Ele não é o principal subdominante, mas ele faz a função de subdominante. Se você quiser, você pode trocar o subdominante original pelo segundo grau. O segundo grau num campo harmônico maior é sempre menor com sétima, tá? O terceiro grau, ele pode fazer o papel do dominante. No caso aqui, o dominante é o quinto acorde da escala, é o quinto grau, que no tom Dó é o acorde Sol. Então, no lugar do Sol, eu poderia usar o terceiro grau. Eu coloquei aqui que é um dominante fraco, e eu vou explicar isso já já. Por que ele é um dominante fraco? Ele funciona como dominante, mas ele não é o melhor, tá? O sexto grau, como eu acabei de falar, que no caso aqui do tom, da tonalidade Dó maior, é o acorde Lá menor. Ele faz o papel de tônica também, você pode substituir ou encadear os dois. E o sétimo grau, ele também tem papel de dominante. Aqui ele já é um dominante melhor do que o terceiro, tá? Ele não é tão fraco assim. Vou explicar isso aqui já já, tá bom? Vamos lá. Eu falei aqui da substituição do primeiro grau, que é a tônica, pelo sexto. Então, se a gente olhar a formação dos dois acordes aqui, igual a gente fez agora com o Ré menor e o Fá, vocês vão perceber, ó, o Dó tá aqui, né? Dó, Mi, Sol e Si. Esse é o Dó com sétima maior. E o sexto menor, que é o Lá menor com sétima, ele também tem, ó, o Dó, o Mi, o Sol. Qual que é a diferença? Aqui eu tenho o Lá, que é a tônica, e aqui eu tenho o Si, que é a sétima maior. Vou tocar os dois acordes. Ó. Esse aqui é o Dó com sétima maior. Veja que eu deixei o Si por último aqui na formação do acorde, então ele ganha bastante ênfase, tá? Esse aqui é o Dó com sétima maior, e esse daqui é o Lá menor com sétima. Tá? No caso aqui eu fiz o acorde deixando a nota Dó por último. Isso faz com que a nota mais ouvida, né, mais audível, seja a nota Dó. Então isso acaba que faz com que os acordes não pareçam ser iguais. Mas na verdade eles são quase iguais. Pela formação dele você consegue perceber. Eles têm 3 notas em comum. Só difere uma das notas. Tá bom? Então você pode substituir. Se eu fizer o acorde Dó, com um outro formato aqui no violão, deixando a nota Mi para o final, ó, isso aqui também é um acorde Dó. Tá?
E agora eu vou fazer o Lá menor com sétima e deixando a nota Mi no final também, ó. Dó, Lá menor, Dó, tá? Então, eles parecem bastante. Se você posicionar as notas do jeito certo, eles vão ficar quase iguais. Tá? Então, a reharmonização de uma harmonia que você poderia fazer, se você quiser manter a última nota, você poderia manter ela igual para você não ter essa distinção tão grande entre os dois acordes, mas na essência eles são iguais. Falta só uma nota aí para você trocar, e aí você trocando essa nota, os dois ficariam iguaizinhos, tá bom? Então a gente pode substituir o acorde Dó maior pelo acorde Lá menor. Eu falei isso várias vezes nas últimas aulas, que é possível você alterar a tonalidade de uma música de um tom maior para um tom menor. E eu inclusive falei que isso acontece com bastante frequência dentro da harmonia. Às vezes a gente nem percebe, mas a gente saiu do tom maior e foi para a tonalidade menor equivalente, que no caso seria essa daqui, e nem percebe. É muito comum mesmo. Depois a gente vai dar alguns exemplos aqui para vocês perceberem isso, tá? Mas é muito comum. A gente falou lá na aula sobre escalas menores que existe uma escala maior e uma escala menor que são equivalentes. É exatamente esse mesmo conceito aqui. A escala maior é o primeiro grau e a escala menor seria o sexto grau. Então, quando você está tocando uma música que é em Dó maior, naturalmente em Dó maior, num trecho onde a música ela fica essencialmente baseada no Lá menor, você trocou de escala. Neste momento, você não está tocando mais em Dó maior, você já está no Lá menor. As duas escalas são iguais, os campos harmônicos são iguais também, só muda a sequência das notas. Se você não tiver numa escala menor harmônica ou numa melódica, elas vão ser iguaizinhas. Então você acaba tendo uma dificuldade maior de perceber que você trocou de tom. Mas é muito comum isso acontecer, tá? Vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos lá, vamos falar agora sobre a substituição do quinto acorde, que é o dominante, pelo terceiro acorde. A gente falou que o terceiro acorde ele é uma substituição harmônica, ou é um dominante secundário fraco. Por que ele é fraco? O acorde dominante ele tem uma característica bem marcante, que é a questão da tensão que ele gera. Né? Então a gente viu isso bastante na aula sobre graus e funções harmônicas, que a tensão gerada pelo acorde dominante ela precisa ser resolvida e normalmente a resolução da tensão é feita pelo primeiro acorde da escala, que é a tônica. Então, no caso do campo harmônico de Dó, a gente teria o acorde Sol com sétima, que resolve com o Dó. Tá? Por que esse acorde Sol com sétima ele é tão importante, ou ele tem essa característica tão grande de gerar tensão? É por uma questão que a gente chama de trítono. Tá? Veja só, aqui eu tenho os dois acordes, o Sol com sétima e o Mi menor, e vejam que eles são muito parecidos também. Né? Eles têm essas notas que estão em vermelho aqui, que é o Sol, o Si e o Ré, nos dois, ó, Sol, Si e Ré. Os dois acordes têm a formação muito parecida, igual as outras substituições harmônicas que a gente fez agora há pouco. Porém, nesse acorde a gente tem uma característica que nesse a gente não tem, tá? Que é o trítono. O que é o trítono? Trítono são 3 tons, é uma distância de 3 tons entre duas notas do acorde que geram tensão. Então vamos lá, vamos analisar isso aqui dentro do acorde Sol com sétima, e isso vale para qualquer acorde, em qualquer campo harmônico, o acorde dominante sempre vai ter essa característica do trítono, tá? Então olha só, dentro da formação do Sol com sétima, eu tenho Sol, Si, Ré e Fá. Então tá aqui, ó. Do Si para o Fá, eu tenho uma distância de 3 tons, certinho, olha só. Então, do Si, eu tenho Dó, Dó sustenido ou Ré bemol, é um tom. Depois eu tenho Ré, Ré sustenido, 2 tons. Depois eu tenho Mi para o Fá, 3 tons, tá? Então eu tenho essa distância de 3 tons. Se eu fizesse a mesma coisa do Fá para o Si, daria 3 tons também, igualzinho. Então essa característica do trítono, da gente ter essa distância entre essas duas notas. Tanto faz qual é a primeira nota, se é Fá ou se é Si. A distância sempre vai ser de 3 tons. Mas não é só a questão dos 3 tons que faz com que o trítono seja importante. A questão que faz com que ele tenha tensão tão grande é o fato de que essas duas notas aqui, elas estão acompanhadas de uma outra nota, vizinha, digamos assim, que tem uma distância de um semitom. Então, olha só, do Si para o Dó, a gente tem uma distância de um semitom, e do Mi para o Fá, a gente tem uma distância de semitom. Essa questão do semitom é que faz gerar tanta tensão dentro de um acorde ou dentro de uma escala. Não sei se você vai se lembrar, mas na aula sobre graus, a gente falou sobre o grau sensível, que é a sétima nota da escala, que ela pede uma resolução. Então, no acorde Sol, se eu simplesmente fizer Sol,
Si e Ré, aqui eu tenho a nota Si. E a nota Si, ela vai gerar tensão por si só. Por quê? Porque existe uma nota que tem um semitom de distância da próxima nota aqui, que é no caso a nota Dó, que é quem resolve a tensão. Então olha só, se eu fizer o acorde Sol sem a sétima, vai ter esse som aqui, ó. Que depois quando você faz um Dó, ele resolve. Tá? Poderia ser outro acorde que tem a nota Dó também, mas normalmente é resolvido pela nota Dó, pela tônica. Tá? Isso é o mais comum. E na nota Fá, se a gente colocar a sétima nesse acorde aqui, a gente vai ter duas notas gerando tensão. E aí a tensão fica maior ainda. Se a gente fizer o acorde Sol com sétima, ó, é muito difícil a gente parar uma harmonia e largar ela aqui, num acorde com sétima. Tá? Principalmente se for o dominante, olha só. Esse acorde sozinho parece que ele não faz sentido. Aí quando você coloca a tônica, ó, aí parece que tudo fez sentido agora. Ó, de novo. Vou fazer o acorde Sol com sétima com outro formato. Ó. Também tem a mesma configuração. Não importa se o Si é a primeira nota ou é a última do acorde, tanto faz. O importante é que a tensão precisa ser corrigida, ela precisa ser resolvida com o acorde que tenha duas notas que resolvam a tensão. No caso aqui do acorde Sol com sétima, o acorde que vai resolver a tensão, que normalmente é o Dó maior, ele tem tanto a nota Dó, que resolve a tensão do Si, quanto a nota Mi, que resolve a tensão do Fá. Então esse é o mais comum de resolução de tensão. Então o trítono é o que dá aquela tensão tão grande no acorde. Por isso que a gente fala que o acorde Mi menor, ele é um dominante fraco. Por quê? Porque ele não tem o trítono. Ó, vou voltar aqui para a imagem anterior e veja aqui, ó, ele não tem trítono porque ele tem essa aqui, ó, no lugar do Fá ele tem o Mi. Eu tenho a nota Si, tudo bem, ela gera tensão, mas sem o trítono não gera tanta tensão assim. Por isso que ele pode ser usado como dominante, mas ele não é um dominante tão bom assim. Ele é um dominante mais fraco do que o acorde dominante de fato, que é o acorde 5 da escala. Tá? Tem um outro acorde que pode ser usado como dominante, que a gente falou lá atrás, que é o sétimo acorde, ou sétimo grau da escala, que no caso da escala de Dó aqui, do campo harmônico de Dó, seria um Si menor com sétima e quinta diminuta. A gente vai falar sobre ele daqui a pouco. Ele é muito usado em muitos contextos da música, principalmente quando a gente entende um pouquinho mais sobre a harmonia, a gente vê o quanto que é importante esse acorde. Mas assim, a gente não trata ele aqui agora, porque a gente precisa de um pouco mais de embasamento para a gente falar sobre ele, tá? Mas ele vai ser trabalhado aqui no nosso curso também, e eu vou mostrar aqui nessa aula mesmo um exemplo de uso, de aplicação desse acorde, que é o sétimo acorde do campo harmônico, tá bom? Vamos lá, olha só. A resolução do trítono ela pode se dar de duas formas. Ou eu abro a minha harmonia, ou eu fecho a minha harmonia. Como assim abrir ou fechar? Veja só. Se eu tenho aqui a nota Fá primeiro, e depois a nota Si, eu preciso da nota Mi e da nota Dó. Eu estou fazendo assim, eu tenho um trítono aqui no meio e eu abro o acorde. Então, por isso que a gente faz a gente fala que a gente está abrindo a harmonia para poder resolver o trítono. Seria como se eu fizesse isso aqui, eu tenho Fá e eu tenho Si, tocar os dois juntos. Quando eu abro o acorde, ó, tá? Eu tenho a tensão aqui, ó. Depois eu resolvo a tensão. De novo. Tá? Ou eu teria aqui a harmonia sendo fechada. Eu tenho o Si aqui e o Fá aqui. E aí eu tô aqui, eu fecho a harmonia. Tá? Então eu tô no Si e no Fá, eu fecho com o Dó e o Mi. Que é isso aqui, ó. Eu tenho o Si e o Fá. E aí depois eu fecho a harmonia. Ficaria assim, ó. Tá? Então, essas duas notas, elas puxam essas outras duas. As duas notas vermelhas aqui puxam o azul. Ou para fora ou para dentro. Tá? Depende da sequência das duas notas. Então, o trítono é muito importante para isso. Quando você quer gerar mais tensão, você quer dar essa ideia de tensão dentro da música, você precisa usar o acorde que tenha trítono. Que no caso vai ser ou o Sol com sétima, no campo harmônico de Dó, ou o Si menor com sétima e quinta diminuta. Tá bom? Então aqui a gente tem uma tabela com um resumo das substituições harmônicas que são mais comuns, ou as funções harmônicas secundárias mais comuns. Vamos lá, deixa eu explicar essa tabela aqui. A gente está com o campo harmônico de Dó maior aqui, e eu tenho aqui o grau principal e qual que é o grau equivalente. Isso quer dizer o seguinte, no lugar do primeiro grau, eu posso substituir pelo sexto. E aí você teria essa substituição harmônica. Isso quer dizer o seguinte, que o grau 6
ele tem uma função secundária igual a do grau 1. Ou seja, se o grau 1 é a tônica principal, o grau 6 é a tônica secundária. Tá? E assim por diante. Por exemplo, o grau 4 é o grau subdominante. Se eu quiser, eu posso usar um Ré menor no lugar do Fá. Ou seja, o segundo grau aqui no caso da escala de Dó, né, do campo harmônico de Dó, que é o Ré menor, ele pode ser usado como subdominante também. E assim por diante. Então tem essa tabela aqui com todas as substituições mais comuns. Você pode usar outras, existem outras também, mas as mais comuns dentro da mesma tonalidade. Você tem ainda substituições harmônicas com acordes que não fazem parte originalmente do campo harmônico, mas isso é um assunto que a gente trata mais para frente, quando a gente fala de modos gregos e assim por diante, tá? Então eu trouxe um exemplo aqui bem simples, bem facinho, para você entender como é possível fazer essas reharmonizações. O hino ao único, a gente já falou sobre ele quando a gente explicou a questão das funções harmônicas principais. Eu tenho 3 cifras aqui. Eu tenho uma bem simplificada, onde a gente só usa os 3 principais graus, ou as 3 principais funções harmônicas, que é a tônica, subdominante e dominante. Depois a gente tem aqui outros exemplos com substituições. Tem aqui mais uma vez a tabelinha com as substituições que a gente pode fazer, e aí eu vou explicar. Então, por exemplo, aqui eu começo com o acorde Dó, que é a tônica, vou para o dominante, depois volto para a tônica. Nesse exemplo aqui, ó, eu comecei com a tônica, no lugar do dominante, eu usei o terceiro grau. Veja aqui, ó, no lugar do dominante, que é o acorde Sol, eu posso usar o terceiro ou o sétimo grau. Nesse caso, eu usei o terceiro. Tá? Coloquei um Mi menor aqui. No lugar do Dó, que é a tônica, eu usei o sexto. Então, no lugar da tônica, usei o sexto grau. Então, coloquei um Lá menor. E assim por diante, fui fazendo algumas substituições. Por fim, eu tenho essa cifra aqui, onde existem muitos acordes. Tá? Tem bem mais acordes do que precisa. Mas é só para você ver que é possível você reharmonizar fazendo esse joguinho com as funções harmônicas. Você pode substituir ou você pode incrementar, você pode adicionar acordes que tenham funções harmônicas equivalentes. Tá? Vou mostrar aqui na prática então. Então esse aqui foi o primeiro exemplo, a cifra mais simples. Agora eu vou fazer o mesmo louvor agora com a segunda cifra. Tá? Vejam que ficou quase igual, né? A gente não consegue, às vezes, nem perceber muita diferença entre as harmonias, mas aqui tem harmonia diferente, né? A gente usou aqui um acorde bem diferente. No lugar de um acorde maior, usamos um menor. No lugar de um acorde maior, usamos outro acorde menor, tá bom? E agora, essa terceira aqui, que tem vários acordes adicionados, para vocês verem o encadeamento aí entre funções harmônicas. Vamos lá. Vejo que eu usei muitos acordes, não precisava ter tantos acordes assim, mas é possível usar. Ficou um pouco mais difícil de tocar, a gente tem que fazer a transição entre os acordes bem mais rápido, mas é totalmente possível de tocar. E a harmonia fica melhor ou pior, e vai muito de gosto pessoal também. Eu, particularmente, não gosto de harmonias muito preenchidas, eu acho que fica muito poluído. Mas tem gente que gosta, tem alguns casos onde realmente fica melhor você acrescentar acordes ou você fazer substituições, tá bom? Tem mais um exemplo aqui, agora de um outro louvor em outra tonalidade, mas o princípio é o mesmo, tá bom? Você vai usar sempre funções harmônicas de acordo com o grau, independente da escala, independente do campo harmônico. A gente tem aqui grande ao Senhor, a cifra aqui mais simples, tá? Depois eu tenho uma cifra alterada aqui. O que eu fiz aqui? Eu fiz uma substituição harmônica bem radical. Por quê? Eu troquei a tonalidade principal. Eu começo com Sol e eu troquei para Mi menor. Lembra que o primeiro grau e o sexto são equivalentes. Aqui na tabela de novo, ó, o primeiro e o sexto são equivalentes. Eu falei várias vezes sobre isso no decorrer do curso, no livro também, dizendo que assim, é possível você trocar a tonalidade de uma música de um tom maior para um tom menor. E aqui é um exemplo disso. Então, todos os acordes que tem aqui,
eu inverti não, eu fiz a substituição pelo acorde equivalente, inclusive da tônica. Então esse hino que originalmente em Sol maior, aqui agora eu estou tocando em Mi menor. Lembre-se que as duas tonalidades elas são equivalentes, só que a intenção, o motivo, o sentimento de uma tonalidade menor, de uma escala menor, é bem diferente. Aqui eu não usei nenhuma escala menor harmônica nem melódica, aqui está só a natural. Se eu colocasse uma harmônica ou uma melódica aqui, ficaria ainda mais diferente. A intenção ficaria ainda mais diferente. Mas só o fato de eu trocar a tonalidade não muda, a melodia continua a mesma, o louvor continua igual, só que vocês vão perceber como que fica diferente o sentimento por trás aí da harmonia. Tá? Então eu vou tocar primeiro a cifra normal aqui, depois eu vou tocar a cifra alterada para vocês poderem perceber a diferença. Tá? Então vamos lá. Ó. Agora eu vou tocar a segunda cifra, tá? Conseguiram perceber a diferença? Eu não sei se você conseguiu ir mentalizando a melodia. Eu não quis cantar a melodia, nem tocar muito a melodia, justamente para você perceber a harmonia. Veja como que ficou diferente. Só o fato de eu trocar, o primeiro acorde muda totalmente. Ó. Vou fazer só o comecinho. Ó. Esse é o acorde maior. Agora o acorde menor. Veja como que fica diferente, fica mais triste, aquele tom um pouco mais reflexivo, e é totalmente possível fazer isso. Aí é aquilo, né? Você tem que ter bom senso e discernimento, talvez, para não alterar a composição original a ponto de parecer que é outra coisa, que eu acho que não é essa a intenção é embelezar. Tem momentos que a letra vai ser um pouco mais reflexiva, um pouco mais triste, de repente cabe melhor uma harmonia num tom menor, mas de repente cabe melhor a harmonia em tom maior. Inclusive, você poderia fazer uma parte do hino em tom maior, outra em tom menor, sei lá. Aí vai muito de cada um, tá? O que eu quero que você entenda é que as harmonizações, as reharmonizações, essas substituições harmônicas, elas são muito possíveis e elas podem ser muito ricas. Isso pode enriquecer bastante aí o teu repertório no dia a dia. Você pode, de repente, trazer aí uma ideia bem diferente para um hino, tocando ele num tom diferente ou fazendo essas reharmonizações. Você pode enriquecer bastante a harmonia do hino, tá bom? Isso funciona para qualquer estilo musical, para qualquer tipo de música, para qualquer instrumento. E aí por diante, né? Se você está agora num tom menor e você vai improvisar, você precisa saber usar o tom menor. A gente não vai falar agora sobre modos gregos, mas o fato de você trocar a tonalidade do hino, você está num outro modo grego e aí você tem que tocar diferente. Isso é um assunto para outra aula, tá? Mas só para você entender isso. É importante conhecer a questão da harmonia. Eu friso bastante isso porque muita gente acha que não precisa estudar harmonia. E eu repito, é importantíssimo entender a harmonia para você tocar bem. Inclusive para tocar sem cifra, mas mais do que para tocar sem cifra, para você entender o que você está tocando e você errar menos, tá bom? E com isso a gente encerra esse tema sobre funções harmônicas. Foi um conteúdo bastante vasto, bastante extenso, muitas informações aqui. Eu espero que você tenha conseguido compreender bem. Se você precisar de alguma ajuda, de algum apoio, se tiver alguma dúvida, fique à vontade para me mandar um e-mail ou para escrever aqui nos comentários do vídeo. Eu faço questão de responder todo mundo. Espero que você tenha gostado bastante dessas aulas. Que Deus te abençoe aí. Tudo de bom para você. Até mais. Tchau, tchau.